Como agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele tem me dado. Como agradecer ao Pai de amor por tantas bênçãos, graças e cuidados. Nada poderia expressar o quanto sou grato a Ti, Senhor, mas quero exaltar Teu nome neste hino de louvor. Quero, meu Deus, Te agradecer com minha voz e emoção, Pai querido, Te oferecer sentimentos puros do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar, Aceita, Senhor, minha gratidão. Como agradecer ao meu Senhor por bênçãos que do céu tem derramado. Quanto mais preciso dele aqui, eu sinto sua presença ao meu lado. Nada poderia descrever a paz e a grandeza desse amor. E o meu coração sente de alegria e de calor. Quero, meu Deus, Te agradecer com minha voz e emoção, Pai querido, Te oferecer sentimentos puros do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar ao Teu amor, infinito perdão. Aceita, Senhor, minha gratidão. Tudo que eu sinto me faz ter mais fé que eu irei por você curar. Nesse momento ajoelhado aos Teus pés, ninguém contemplar-Te, feliz Te adorar. Quero, meu Deus, Te agradecer com minha voz e emoção, Pai querido, Te oferecer sentimentos puros do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar ao Teu amor, infinito perdão. Aceita, Senhor, minha gratidão, minha Aceita, Senhor, minha Olá, querido irmão, querida irmã. Começamos mais um culto online, mais um momento de buscarmos a palavra de Deus, mais um momento de buscarmos a face do Senhor em oração e adoração e de crescermos na palavra dele. Que esse seja um momento edificante na sua vida. Nesse momento, dedique-se a isso, como se estivéssemos unidos na nossa igreja. Louve ao Senhor, adore o seu nome, ore, leia os textos bíblicos, coloque tudo diante de Deus e faça tudo isso de coração.
e que assim seja nossos lábios cheios da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5, lá no versículo 18 e 19, o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantemos e louvemos de coração ao Senhor e assim sejamos cheios do Espírito de Deus. Amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz bem. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia e que Ele nos fortaleça, que Ele fortaleça o nosso espírito, que Ele fortaleça a nossa estabilidade emocional, que Ele nos faça entender o contentamento nele,
profeta Abacuque, ele clamou a Deus porque ele via muita injustiça no povo. E aí Deus disse, olha, eu vou levar uma solução, eu vou mandar os babilônicos lá. Vou mandar os babilônicos aí para resolverem essa parada. E Abacuque fica transtornado. Senhor, como é que o Senhor vai mandar alguém pior do que nós para fazer justiça? E o Senhor fala, calma, espera, fica de olho. Calma, eu sei o que eu estou fazendo. E aí Abacuque disse no final do seu livro, lá em Abacuque capítulo 3, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso. Aprendermos a nos alegrar em Deus, mesmo que as coisas não andem como a gente quer. Mesmo que a situação seja problemática, mesmo que o mundo todo sofra alguma coisa como está sofrendo, ainda assim aprender a confiar em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ensina, ó Pai, a nos contentar no Senhor. Nos ensina, ó Deus, a vivermos nesse contentamento. Nos ensina, ó Pai, a entender que mesmo que a figueira não floresça, ainda assim a gente tem um Senhor que cuida de todas as coisas e Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é que nos salva. Senhor, nós clamamos por essa situação que nos encontramos e pedimos a Deus o fim dessa pandemia, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe o povo, traga, ó Deus, derrame sua misericórdia, traga livramento. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor traga livramento, ó Deus, traga a salvação do Senhor sobre nós. Pedimos pelas autoridades que estão conduzindo a situação, que eles tenham sabedoria e que eles ajam com justiça, ó Pai. Pedimos pelos cientistas, ó Deus, que têm desenvolvido pesquisas buscando, ó Pai, a solução. Ó Deus, abençoa-os para que esse tormento seja abreviado também através da graça do Senhor que está no trabalho científico. Clamamos, ó Deus, pela economia, clamamos pela situação em que vivemos e tantos países do mundo, ó Pai, também vivem. Que o Senhor tenha misericórdia dos necessitados e que o Senhor mova a sua igreja para ampará-los, ó Deus. E pedimos a Deus pela nossa igreja, que o Senhor nos fortaleça, nos una cada vez mais, mesmo separados. E que a Tua palavra, ó Deus, nos molde segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu
Todas as vezes que nós enfrentamos tragédias de níveis muito extensos, de proporções muito grandes, sempre surge uma pergunta teológica. Sempre remetem aos pastores, aos teólogos, uma pergunta que é uma pergunta teológica. E da mesma maneira, isso tem acontecido agora, e essa mesma pergunta tem sido levantada diante dessa tragédia que estamos vivendo do coronavírus. E a pergunta é: isso é uma punição de Deus? Essa pergunta sempre é levantada porque quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos palavras, encontramos expressões, encontramos momentos em que problemas naturais, tragédias naturais, elas são atribuídas à mão de Deus pesando contra um povo pecador. A gente vê isso, por exemplo, no dilúvio, uma tragédia natural, porque era da natureza, mas enviada por Deus como punição. Vemos terremotos, vemos outras tragédias que acontecem e que fazem com que o povo sinta na pele o juízo de Deus. Mas vemos também tragédias de outras naturezas, tragédias que são na guerra, que são na violência, que são na disputa entre os homens e muitas vezes também movida por Deus como forma de exercer a sua justiça. O livro de Daniel fala de um período em que um dos efeitos da ação divina é o exílio. E a tragédia do exílio, a invasão de Judá pelos babilônicos, ela é vista nas Escrituras como um juízo de Deus. Deus agiu dessa forma para que a sua justiça fosse restaurada e para que a sua justiça fosse demonstrada para um povo que o negava. Acontece que é muito fácil ou é muito tranquilo para nós olharmos para as Escrituras e vermos essa dinâmica acontecendo, essa realidade acontecendo. O povo peca, o Senhor manda um juízo, um castigo, esse castigo toca o povo e transforma o povo e leva o povo a refletir sobre os seus pecados e ao refletir sobre os seus pecados a adotar uma postura mais justa e ao adotar uma postura mais justa o povo retoma os benefícios da aliança, como por exemplo retornar à terra. É fácil nós vermos isso na Escritura, é fácil nós lermos isso porque os profetas falaram. E os profetas foram provados pela comunidade. Eles falaram isso ao juízo de Deus, arrependam-se dos seus caminhos, e isso, quando acontecia, o Senhor restaurava a sorte do povo, e quando o Senhor restaurava a sorte do povo, via-se então que o profeta estava certo e que tudo estava bem. No nosso tempo é muito difícil a gente saber isso. Suponhamos que o coronavírus fosse um castigo divino, um exercício de justiça. Não estou entrando aqui se Deus ainda age dessa forma. Vamos supor que fosse. Como nós saberíamos que isso foi um castigo divino? Como nós saberíamos que isso foi a ira de Deus voltada contra a injustiça dos homens? Precisaríamos ouvir os seus profetas. E onde ouviríamos os seus profetas? Porque há profetas de todo jeito hoje em dia. A gente falando tudo quanto é tipo de profecia. E mesmo quando as suas profecias são demonstradas falsas, continuam ainda carregando seguidores, como se elas fossem verdadeiras e ele fosse um homem poderoso. Não é fácil julgar as profecias no dia de hoje. Como nós poderíamos saber se é um juízo de Deus? A sorte, no sentido, né, da coisa boa, a coisa boa que nós temos é que nós podemos julgar tudo pelo crivo das Escrituras. Na verdade, não só podemos, como devemos. Somos ensinados pelo nosso Senhor na sua palavra que devemos julgar as profecias, que devemos olhar para os profetas, ouvir e julgar o que ele está dizendo a partir da palavra de Deus e das próprias ações desses profetas, porque o fruto é que determina se ele é realmente de Deus ou não.
Então, façamos isso. Vamos para as Escrituras. Mas dificilmente nós encontraríamos nas Escrituras uma palavra dizendo assim: olha, em 2020 acontecerá uma pandemia e essa pandemia varrerá o globo e ela é juízo de Deus contra a injustiça dos homens e da igreja e tal. A gente não vai ter esse versículo na Bíblia. Mas há uma coisa muito interessante na Escritura, e é um outro aspecto desse momento da profecia e desse momento do reconhecimento do juízo de Deus, que é o fato de que todas as vezes que as tragédias aconteciam, o povo se voltava para buscar as raízes da sua impiedade e sempre encontrava. Independente de ser ou não um juízo objetivo de Deus, ao olharmos para a palavra de Deus escrita, encontraremos nelas as razões de nossa justiça ou injustiça. Com relação ou não ao juízo de Deus, ou com relação ou não à tragédia, sendo ela motivadora ou não da tragédia que vem, e eu não estou preocupado em responder essa pergunta, se é ou não, eu estou preocupado em responder outra. Se essa tragédia nos alcançou hoje, há algo do que devemos nos arrepender? Se essa tragédia nos atingiu como nos atingiu agora, ela é piorada por causa da nossa injustiça? Se essa tragédia do coronavírus nos toca hoje no mundo, há algo que poderíamos ter feito para que no meio disso tudo houvesse mais justiça? Essas são perguntas importantes. E eu quero ler com os irmãos Daniel capítulo 9. Daniel numa situação de tragédia. E Daniel capítulo 9 diz o seguinte: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em nome dos nossos reis, aos nossos líderes, em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Deus, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, não, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. Nós, Senhor, conforme todos os seus feitos justos, agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação.
Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Até aí, veja só, Daniel teve uma visão nesse período. Na verdade, primeiro ele compreende pelas escrituras, ele lê as escrituras, ele lê o profeta Jeremias, e ele vê o profeta Jeremias disse que o povo ficaria 70 anos ainda no exílio. E aqui há um detalhe histórico importante aqui. O primeiro versículo diz: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Significa que no ano que os babilônicos caíram, o rei Belsazar foi deposto, Dario, o medo, se impõe. Nesse ano, Daniel compreendeu pelas escrituras que estava chegando o final do domínio segundo o que o profeta Jeremias anunciava. O profeta Jeremias anunciou, olha, vai acabar em 70 anos. Daniel leu nas escrituras, o Império Babilônico caiu naquele momento. Tudo estava batendo, tudo estava funcionando. Olha, gente, está funcionando, veja. Deus prometeu 70 anos, caiu, Jeremias falou, olha, está tudo caminhando bem. E Daniel se volta para Deus, não para louvar pela libertação, não para clamar pela libertação só, mas para reconhecer que o povo ainda era pecador, para reconhecer que ainda era um povo que estava desobediente, para reconhecer que os motivos pelos quais o Senhor os tirou do Egito continuavam sendo motivos que os manteria, ou que serviria de motivo para que eles continuassem por mais de 70 anos. Mais à frente nós lemos que Daniel vai ter uma visão e ele vai ser explicado o que é que vai acontecer. O povo retornaria até a terra, mas não com liberdade, continuaria submisso aos persas, a situação não seria uma liberdade total ainda, mas o que eu quero destacar desse texto é a postura de Daniel arrependido. Daniel, em todo o livro, passa como alguém justo. Passa por todo o livro como alguém que não peca. Não porque ele não peque, porque com certeza ele peca como todos pecaram. Com certeza ele pecava como todos pecam. Com certeza. Mas Daniel passa o livro todo como um homem justo que não erra em nenhum momento. Pouquíssimos personagens bíblicos são assim, pouquíssimas lideranças são assim na Escritura. Nem Moisés foi assim, nem Pedro foi assim, nem Paulo foi dessa forma. Daniel foi, Josué foi, e basicamente esses são os principais. E Jesus, obviamente. Mesmo assim, Daniel vem diante de Deus para pedir perdão pelo seu povo e por si. Porque mesmo assim ele reconhece, nós somos pecadores, nós temos pecado contra o Senhor, nós pecamos e estamos envergonhados. Nós pecamos e estamos envergonhados. Alguém poderia dizer, mas esse pecado não é de Daniel, e ao que tudo indica não era mesmo, porque a infidelidade do povo é que resultou no exílio, e Daniel exilado se mostrou fiel. Ele logo de início não tomou lugar na mesa nos banquetes do rei, ele se separou disso tudo, ele se mostrou muito fiel. Não foi pelos pecados de Daniel que o povo foi levado à Babilônia. Ainda assim, ele sabe que santo só Deus e ele não é. Ele se coloca de joelho diante de Deus e ora por ele e pelo povo. Porque quando nós reconhecemos a santidade de Deus, a semelhança de outro profeta Isaías, nós vemos que nós somos homens de lábios impuros, nós somos pecadores e que o nosso povo é um povo de impuros lábios, o nosso povo é um povo pecador. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que todo momento de crise é momento de quebrantamento. E todo momento de quebrantamento encontrará em nós, por mais justos que nós achemos, por mais que a crise não seja exatamente um juízo e um castigo de Deus, ainda assim encontraremos em nós razões de arrependimento. E eu quero fazer esse exercício com vocês hoje.
Que razões nós temos para nos arrepender? Como a injustiça da Igreja de Deus asseverou o problema do coronavírus. Como a injustiça do povo de Deus trouxe ainda mais peso, trouxe ainda mais desgraça sobre essa situação de crise. Não sei se a crise foi promovida por Deus, mas sei, olhando para a profecia, olhando para o que a palavra de Deus diz, que nós temos muito do que nos arrepender. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que cresce no Brasil, mas que não tem sido fiel a Ele. Nós somos uma igreja que mais e mais tem se tornado relevante, mais e mais tem se tornado influente, mas ainda assim despreza a justiça de Deus. Quando nós desprezamos a justiça de Deus? Quando o Brasil, cada vez mais evangélico, preocupava-se muito mais com as questões de liberdade religiosa a partir de Brasília, do que se preocupar com as questões da injustiça de desvios de dinheiro público que resultaram em fazer-se estádios que hoje são hospitais de campanha e não hospitais de verdade, porque ao invés de serem revertidos os nossos recursos para os mais pobres, para os que mais precisam, para aqueles que precisam de cuidados médicos, para fortalecermos as estruturas de justiça que nós temos, nós estávamos idolatrando outras coisas que achávamos mais importantes, os nossos direitos como evangélicos desse país. A injustiça está e ela mostra quando nós não nos preocupamos com os mais necessitados e quando nós não nos preocupamos com os explorados. Tiago fala sobre os que trabalham exploradamente, os que trabalham em regime exploratório, e nós não ouvimos a epístola de Tiago. Porque nós, como sociedade, sociedade mundial, preferimos concentrar toda a produção industrial nos países que tratam o trabalhador com mais opressão e que pagam menos direitos e que sustentam menos direitos e que exploram mais e que os colocam em trabalhos análogos à escravidão. E no momento que a crise se alastra, todos nós estamos dependentes da produção desses pouquíssimos ou único país, dos insumos que são insumos médicos e que não chegam até nós, porque durante anos nós aceitamos a injustiça de termos o nosso celular feito com peças produzidas por pessoas escravizadas. A injustiça que nós suportamos até agora. A injustiça de nós fecharmos os nossos ouvidos para os que estão morrendo e simplesmente levantarmos a nossa voz e aceitarmos qualquer tipo de notícia falsa, dizendo, espalhando e falando para todos os lados que na verdade é mentira, que essa doença não mata ninguém, ou então que nós precisamos escolher, vamos salvar a economia ou vamos salvar vidas, vai se matar mais CNPJ do que CPF. Um tipo de discurso que é condenado como diabólico, demoníaco nas escrituras. Cuidar mais das riquezas do que quem morre. Injustiça. Nós, como cristãos nesse país, deveríamos ser os primeiros a levantar a voz para o cuidado do próximo, para o cuidado dos que sofrem. E quando a pandemia chega, e quando nós precisamos nos fechar, e quando nós precisamos nos afastar, e quando as escolas devem ser fechadas, e quando as igrejas devem ser fechadas, e quando tudo isso acontece, ainda assim tem gente que não pode fazer isso, e não pode fazer isso porque nós nunca nos preocupamos que tem gente se matando para poder se alimentar, enquanto a gente não pode, ou enquanto a gente pode não fazer isso. Não foi agora que as pessoas ficaram dependentes do trabalho. E quando chega um momento em que o trabalho não pode acontecer, elas então fazer o quê? Melhor trabalhar e arriscar morrer. Não, não é de agora isso. Vem de antes, muito antes. Quando pessoas não recebem o suficiente pelo que fazem. Quando elas recebem, mas a presença das estruturas de justiça não as favorece. E elas têm que gastar mais. E elas não têm como sustentar. E os hospitais públicos estão precarizados. E o transporte público é um transporte que cada vez fica mais caro e as pessoas continuam gastando todo o seu dinheiro e agora se expõem à morte. Tudo isso é injustiça acontecendo no meio
do nosso povo, no meio da nossa sociedade. E nós estamos mais preocupados se as nossas pautas de liberdade religiosa estarão sustentadas. Liberdade religiosa é importantíssimo, mas Daniel tinha. E ainda assim ele chega diante de Deus, ele conquistou, Deus garantiu liberdade religiosa para Daniel e para o povo lá, diante de Nabucodonosor, diante de Belsazar, diante de Dario, conquistou a liberdade religiosa para eles. Ainda assim, esses reis todos são condenados, segundo Deus. São tratados como reis que estão indo contra a vontade de Deus. E mesmo nisso tudo, Daniel vence, ajoelha diante de Deus e reconhece: nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender disso, queridos. Eu preciso me arrepender disso. Eu preciso. Não é... Que Deus nos livre de retornarmos às nossas atividades normais sendo a mesma igreja. Que Deus nos livre de não aprender nada com o que nós estamos vivendo. Que Deus nos livre de passar por essa situação sem ter o nosso coração quebrantado. Que Deus nos livre de estarmos fechados na nossa própria justiça, achando que ela é que nos garante a justificação. É hora de nós nos voltarmos a Deus. E como é que nós fazemos isso? E agora aplicado bem à nossa igreja, há uma coisa que eu amo na nossa igreja, que é como a nossa igreja valoriza a palavra de Deus. Foi a primeira coisa que eu percebi na primeira vez que eu preguei na nossa igreja, convidado pelo pastor Luciano. Quando eu cheguei na igreja e eu disse isso para ele, eu disse isso para outros irmãos, eu nunca tinha visto uma igreja que quando você prega, está com os olhos pregados em você como a nossa. E depois daquilo, raríssimas vezes eu encontrei esse tipo de atenção. Às vezes eu vejo colegas falando sobre a perda de atenção por causa de celulares e coisas durante o culto. Irmãos, eu não consigo me lembrar disso acontecer na nossa igreja. E eu sei que acontece, eu sei. Mas eu não consigo me lembrar de eu estar no púlpito e falar: nossa, está todo mundo disperso. A maneira como a igreja tem valorizado a escritura, a maneira como a igreja tem valorizado a pregação. Mas a palavra de Deus nos fala lá no Apocalipse, nos fala de um grupo de pessoas que eram uma igreja, que valorizava a doutrina, que rejeitava os hereges, que se afastava do que era condenado pela Escritura e que pregava uma notícia, que pregava uma palavra santa, que pregava uma palavra real, verdadeira. E que ainda assim, era uma igreja que ouviu de Deus: eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. E essa é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eles eram apegados à palavra de Deus. Eles eram apegados à sã doutrina. Eles negavam as heresias. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Isso trouxe a eles perseguição. A fidelidade que eles tinham às escrituras. Ainda assim, para essa igreja perseguida, o Senhor diz: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor, queridos? O primeiro amor não é aquilo que a gente costuma dizer: o primeiro amor é aquele amor de novo convertido, aquele apego às escrituras. Não. Primeiro amor é o amor mesmo. Eles pararam de amar, eles se endureceram por causa da fidelidade doutrinária. Eles endureceram na fidelidade doutrinária de maneira correta, se apegaram à fidelidade doutrinária, mas não aprenderam que a doutrina os leva a amar, e eles abandonaram o amor. Abandonaram o primeiro amor, e eu tenho isso contra vocês. Uma igreja fiel na palavra. E Deus tinha algo contra ela. O que é que Deus diz para nós? Tenho isso contra você. O que é que ele diz para nós? Talvez seja algo semelhante. E talvez a nossa oração hoje deve ser essa: Senhor, eu me arrependo e eu quero voltar ao primeiro amor. Eu me arrependo e eu quero viver o amor do Senhor. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero
Chegamos ao fim de mais um culto online, e na esperança da melhoria de toda essa situação para que nós estejamos reunidos mais uma vez. Agradecemos a Deus a oportunidade que temos de crescermos juntos, de nos edificarmos uns aos outros, e agradecemos ao Senhor a palavra de hoje e também a oportunidade de adorarmos ao Senhor, liderados pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e vamos orar para encerrar esse culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos abençoou, mais uma vez a sua palavra falou conosco. E pedimos, ó Deus, que aprendamos a ter o coração humilde e quebrantado na sua presença e sempre buscarmos viver o amor de Cristo em nossas relações. Que esse período de afastamento e tristeza seja também um período de quebrantamento, de arrependimento, de confissão e de transformação. E que voltados, ó Deus, para o Senhor, retornemos também para as nossas atividades usuais, vivendo um novo tempo de justiça, um novo tempo de solidariedade, um novo tempo de amor e um novo tempo principalmente de fidelidade à Tua Palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos os que estão ouvindo, que amam o Senhor Jesus Cristo com amor sincero, e também os que estão espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.